Aí a gente tem o seguinte teorema, né, que diz que é o teorema da intersecção entre reta e circunferência. Ele diz o seguinte, que se uma reta ela intersecciona o interior da circunferência, então ela vai interseccionar a circunferência em exatamente dois pontos. Então, se eu tenho uma circunferência, tenho uma reta que tem ponto no interior, então ela vai interseccionar a circunferência em exatamente dois pontos. Bom, isso exatamente é consequência do teorema fundamental das circunferências, né? Porque se ela intersecciona o interior, então a única possibilidade é ter aquele terceiro item, né? Então ela só pode interseccionar a circunferência em dois pontos, tá bom? Então cabe aquele terceiro item. Então é consequência imediata, né? Pode ser visto até como um corolário do teorema fundamental das circunferências. O próximo teorema, então, diz o seguinte, que em uma mesma circunferência ou em circunferências congruentes, lembrando o que é circunferências congruentes, é quando elas têm o mesmo raio, tá? Então, duas cordas vão ser congruentes, ou seja, vão ter o mesmo tamanho, né? Se e somente se elas equidistam do centro das respectivas circunferências. Então, vamos aqui desenhar. Tanto faz se a gente considerar duas circunferências ou uma mesma circunferência, tá? A ideia é a mesma. Então, olhando aqui para uma circunferência só, tenho duas cordas, né? A corda TT' e a corda S', tá? Então, a ideia é o que? É mostrar que a distância de P até Q é a mesma que a distância de P até Q', né? Na ida. Então, a gente está supondo que elas são congruentes, né? Então, supõe que as cordas são congruentes. Eu quero mostrar que elas equidistam do centro. Então, que esse tamanho aqui é igual a esse tamanho aqui, né? Aqui é perpendicular. Tá bom? Muito bem. Então, essa é a ida. A volta, a gente vai supor que as duas cordas equidistam do centro. E a ideia é mostrar que as cordas são congruentes, tá bom? A volta fica de exercício de leitura para vocês, né? Podem consultar lá no livro, né, da Eliana Rezende e Maria Queiroz, tá bom? Então pode consultar lá como leitura ou vocês podem tentar fazer também, tá? Não é difícil. Muito bem, vamos lá. Então, eu considerei então esses pontos dessa forma aqui, então eu tenho alguns triângulos aqui, né, pessoal? Então eu posso passar aqui esse triângulo, tenho aqui um outro triângulo, tenho aqui um outro triângulo, tenho aqui outro triângulo, tá? Sabemos que a medida de cada um dessas hipotenusas aqui, ó, desses quatro triângulos, medem R. A gente sabe disso, tá? Porque todos esses pontos aqui são pontos da circunferência. Então, esse tamanho aqui tem que ser R, esse tem que ser R, esse tem que ser R, esse tem que ser R, por causa do raio da circunferência. Muito bem. Então, aí eu vou considerar agora, então, os seguintes triângulos. Eu tenho, então, o triângulo PTT', tá? Esse triângulo aqui. E tenho o triângulo PSS', tá? Muito bem. Então, vejam só, eu tenho TT', as duas cordas, né? TT' e SS' são as duas cordas. Por hipótese, então, o que eu tenho? Como eu falei, né? Essas hipotenusas aqui são todas iguais. Então, PT é igual a PT', que é igual a PS, que é igual a PS', que é igual a R, que é o raio da circunferência. Sabemos disso, né? Então sabemos que esse lado aqui é congruente a esse, que é congruente a esse, que é congruente a esse. Muito bem. Logo, então, veja, eu tenho esses dois triângulos aqui, olhando para esse triângulo e para esse triângulo aqui. Esses dois triângulos são isósceles, porque os dois lados aqui são iguais, tá bom? Então isso aqui implica que o PT' e PSS' são isósceles, tá? Então são dois triângulos que são isósceles. Além disso, a mediatriz de cada corda passa pelo centro, pelo teorema anterior. Lembra? O teorema anterior dizia que a mediatriz, teorema anterior não, o exercício B anterior, que ficou para vocês provarem.
Cada corda, a mediatriz da corda passa pelo centro, tá? Então, quem é a mediatriz? A mediatriz é exatamente esse ponto Q aqui, ó. Ele passa pelo centro, tá? Então, essa é a mediatriz. Então, eu tenho P, Q', essa reta aqui, mediatriz. Então, P' é mediatriz de T, da corda T', né, no segmento T', e temos que a reta PQ é a mediatriz da corda SS'. Tá? Logo, o Q', ele é o ponto médio, né? O ponto médio aqui. Então, na verdade, não é perpendicular, tá? Não peguei a projeção. Eu peguei o ponto médio, tá? É mediatriz, assim que a gente pegou. Então, esse aqui é o ponto médio. Então, quer dizer que esse lado tem o mesmo tamanho desse, né? Esse lado tem o mesmo tamanho desse. Muito bem. Mas o que a gente sabe? A gente não sabe que as duas cordas são congruentes? Então, quer dizer que esse tamanho tem o mesmo desse, tem o mesmo desse e tem o mesmo desse. Então aqui é 2 risquinhos. E aqui é 2 risquinhos também. Tá? Muito bem. Isso que a gente sabe. Então Q' é ponto médio, né, do T', e Q é ponto médio do SS'. Então o que eu tenho? Eu tenho que S, Q, é igual a S', Q'. S', Q. Então, SQ é igual a S', Q'. Tá? Então, esse lado é igual a esse lado. Por quê? Porque Q é ponto médio. O que mais? Como, então, as duas são congruentes, eu sei que isso também vai ser igual a TQ', que vai ser igual a T', Q'. Tá? Então aqui essa igualdade deve-se exatamente à hipótese de que as duas cordas são congruentes. O que mais? Bom, PS. Quem é PS? PS é esse raio, né? PS é igual a PS', que é igual a R. Né? Que é igual a PT, que é igual a PT'. Que é exatamente essa condição que a gente teve. E além disso, tenho então que PSQ, o ângulo PSQ, então esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui. Por quê? Porque esse triângulo aqui é isósceles, não é? O triângulo PSS' é isósceles. Então, os ângulos da base são congruentes. Então, esse é congruente a esse. Tá? PS', muito bem. E a mesma coisa vale para o outro, né? Esse ângulo aqui é o mesmo desse. Então quer dizer que PT Q' é igual a P T' Q'. Tá? Os ângulos da base é outro triângulo isósceles, né, que a gente viu. Então os ângulos da base são congruentes. Tá? Muito bem. Além disso, pessoal, como são isósceles, veja, esses dois triângulos são isósceles. Né? Então, essa medida aqui tem que ser igual a essa medida aqui. Ó. Tá? Então, esses dois aqui tem que coincidir, esses dois ângulos, tá? Por serem isósceles. Dessa forma, então, pessoal, a gente tem então lado, então temos os triângulos, os 4 triângulos aqui, ó, eles vão ser congruentes. Por quê? Pelo caso lado, ângulo, lado. Né?
que a gente tem que esse lado é congruente a esse lado é congruente a esse lado, e esse ângulo é congruente a esse ângulo. Tá? Consequentemente, então, pelo caso, lado, ângulo, lado, segue o quê? Os triângulos P, T, Q. O triângulo P, T', opa, Q', aqui, ó. PT, Q', né, que é esse triângulo aqui de cima. PT', Q, que é esse triângulo aqui de baixo. PSQ. E por último, PQS'. Tá? Então, como todos eles são congruentes e esses carinhas aqui, ó, pertencem à mesma reta, ó, então esses dois ângulos aqui, ó, esse aqui e esse aqui, formam um par linear, tá? Formam um par linear e são congruentes. Então, a única forma disso acontecer é se eles forem 90 graus, ou seja, são perpendiculares, tá? E além disso, essa aqui e essa, então, bom, perpendiculares aqui a gente já sabe, né? Que são por quê? Porque são mediatrizes, tá? Por serem mediatrizes, então a gente sabe que são perpendiculares. Então, esse carinha é igual a esse carinha, tá? Por quê? Porque esse triângulo é congruente a esse. Então, esse lado é congruente a esse. Ou seja, as duas cordas equidistam do centro da circunferência. Tá bom? Aqui, pessoal, o ângulo, ó, toma cuidado aqui. Porque assim, a gente consegue mostrar que esse ângulo é igual a esse, mas o que garante que esse é igual a esse? A garantia aqui, pessoal, é exatamente por esse ser 90 graus, tá? Como esses dois, esse aqui é 90 graus, né? Então esse cara aqui coincide com esse, e aqui é 90 graus, esse também tem que coincidir com esse aqui, tá? Então só atento a isso aí, tá? Eu poderia também utilizar, em vez de utilizar esse caso aqui, eu poderia utilizar, ó, tem lado, lado, ângulo. Posso usar o lado, lado, ângulo também para mostrar que esses quatro triângulos aqui são congruentes. Porque a gente tem que esses são 90 graus aqui. Esse aqui também é 90 graus. Então eu tenho lado, lado, ângulo. Então não precisava talvez garantir aí garantir os ângulos ali da base, tá bom? Poderia só olhar que é 90 graus, então aí teria um lado, lado, ângulo. Então, portanto, né? Portanto, a distância, né, o tamanho PQ' é igual a PQ, por essas congruências aqui, tá? Que é exatamente o que a gente queria mostrar, né? Que a distância do centro até a corda TT' é igual à distância do centro até a corda SS'.